CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Muito bem, momento mais gostoso do nosso sábado, CBN e as dicas do nosso chefe Juarez Campos. Bom dia, chefe. Bom dia. Bom, hoje a receita é deliciosa. É um risoto com peixe, abobrinha, alho poró e açafrão. É uma maneira de você aproveitar, vamos dizer, as aparas de peixe. Às vezes você compra o filé de peixe, aí tem aquela parte que você quer porcionar em filé, aquela parte lá perto da cabeça não fica bonito, o rabo também. Aí você pode usar essas partes para fazer esse risoto. Mas, na verdade, você pode comprar qualquer peixe de carne branca que tiver em promoção. Eu já fiz esse risoto com cação, que é um peixe mais em conta, e ficou maravilhoso, porque é uma carne mais firme, né? Mas qualquer peixe, você pegar, tem que tirar a pele, né? Você compra qualquer peixe de carne branca, evidentemente, de preferência de água salgada, mas se você não tiver, se você é do interior, eu tenho tilápia, faz também que dá certo. Por que de carne branca? É porque o peixe de carne escura, ele não solta muito, ele não tem muita umidade, ele costuma ser seco. E ele não solta o suco dele, que eu quero que vai dar o sabor nesse risoto, entendeu? Entendi. Apesar de usar cabeça de peixe e tudo. Mas, além disso, às vezes o peixe de carne escura fica mais firme e fica também, às vezes, até um pouco amargo. Né? E por que de água salgada? Preferência por água salgada? É o peixe que ele solta mais o suco dele. Também, é impressionante. Apesar de que, eu tenho certeza que meu pai, por exemplo, fazia uma moqueca de cascudo, aqueles cascudo que dava nas pedras, que era maravilhoso, e não era de água salgada, tá? Mas o peixe de água doce tem a característica de sabor dele. Eu, quando vim para Vitória, tive uma dificuldade muito grande de me adaptar ao gosto do peixe da água salgada e do coentro, inclusive, que aqui, na minha opinião, usava-se demais. Hoje não, eu sou louco com coentro e gosto de peixe de água salgada. Eu gosto muito de peixe de água doce frito, mas ele ensopado eu já não gosto tanto. Mas, evidentemente, se você usar aqueles peixes de água doce do Mato Grosso, né? Do Pantanal, da Amazônia, você vai ter peixes maravilhosos. Um filhote, então você vai ter peixes maravilhosos que vai dar para você fazer isso aqui. Beleza. Bom, então a gente pode usar as aparas do peixe. O que é evidentemente, quanto maior os cubos, melhor, mais gostoso fica. Mas se você tem aquelas aparas, usa só as aparas, que vai ficar muito gostoso. Ok. O ingrediente para 4 porções é o seguinte, são 320 gramas de arroz arbóreo, porque eu estou fazendo um risoto. Tá certo? 1 xícara de alho poró picado, meia cebola média picadinha, 1 xícara de abobrinha verde passada no ralador grosso, em fios. Só, na verdade, a casca. Eu não quero o miolo. Tá? O miolo você usa para fazer recheio de outras coisas. Então, 1 xícara da casca da abobrinha verde. Casca da abobrinha verde, Porque aí o miolo você pode fazer um purê dele, outras coisas. 600 gramas de filé de peixe branco em cubos temperados. Meia xícara de vinho branco seco. 4 colheres de sopa de manteiga, 6 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de grana padano ralado, 2 litros de caldo de peixe que é feito com a cabeça do peixe, tá? Perfeito. E você pode fazer ele a capixaba, com tomate, cebola, coentro, tá? Mas você pode fazer o clássico, que são cebola, alho poró, aipo e a cabeça do peixe, vinho branco, e deixa cozinhar em uns 15 minutinhos e peneira. 2 envelopes de açafrão italiano em pó, ou então você usa uma colher de chá de açafrão da terra. É muito mais barato, mas é bem diferente. Um açafrão verdadeiro com um açafrão da terra, que na verdade não é açafrão, é cúrcuma. Mas dá um gosto muito legal, tem gente que gosta muito e faz muito bem para a saúde. Pode botar um pouquinho dos dois, não? É o que eu faço. Eu coloco um envelopinho de um e um pouquinho do outro, porque o açafrão da terra dá um pouquinho mais de cor. E é muito saudável essa açafrão da terra, essa cúrcuma. Eu fiquei conversando com alguns nutricionistas, é impressionante, que é antioxidante, que é muito bom. E 2 colheres de sopa de cebolinha verde picada. O preparo. Refoga na metade da manteiga do azeite, o alho poró, a cebola até murchar. Junta o arroz, sem lavar, arroz de risoto não se lava, e refoga rapidamente. Não precisa dourar. Em seguida, perfuma com vinho branco seco, deixa evaporar, acrescenta aos poucos, com uma concha, o caldo de peixe quente.
onde foi dissolvido o açafrão. Você dissolve o açafrão no caldo de peixe e vai acrescentando aos poucos. Você só acrescenta a próxima concha quando absorver a outra. E mexendo com uma certa constância para que o arroz solte o amido. Né? Você não precisa mexer sem parar, mas o risoto tem que estar sempre mexendo para ele soltando o amido. O que acontece no risoto? É um tipo de arroz que ele absorve o caldo para dentro dele e joga o amido que está dentro para fora. Esse amido que vai dar cremosidade. Certo? Então é importante você ir mexendo aos poucos. Quando o arroz estiver al dente não é cru, al dente é cozido. O grão inteiro você morde e sente ele resistente. Aí você acrescenta os peixes já temperados. Não precisa fritar, nada, pode jogar cru mesmo. Ele vai cozinhar só nesse calor do risoto, tá? E aí que é importante, porque se você frita, o suco dele fica dentro dele. Se você joga ele cru aí, ele vai soltar o suco dele e vai tornar esse risoto mais saboroso. Risoto, né? A abobrinha também crua. E deixa cozinhar um pouco, só o ponto de cozinhar. 2 minutinhos, 3 minutinhos, já está cozido. Depende do tamanho do peixe, do pedaço, até menor, né? Desliga o fogo, junta o restante da manteiga, que deve estar gelada, o grana padano e a cebolinha verde. Mistura, certo o tempero e serve. É muito gostoso, é muito leve. Agora, vamos fazer aqui algumas variações. Vamos lá. Vamos supor que você não pode comer problema com lactose, né? Apesar de a gente ter hoje parmesão, essas coisas sem lactose, mas você não gosta de lactose. Então, ao invés de fazer um risoto, você vai fazer um risóio, que vem a ser um risóio. É um risoto da Ilha da Sardenha, onde não leva manteiga e não leva queijo. Onde está a manteiga, você só vai botar azeite. Azeite no começo e azeite no final, no lugar do queijo e da manteiga. E a quantidade de azeite? É meio no olho, é só para dar a emulsão. Tá certo? Não pode ser demais para não ficar um risoto muito pesado. Né? É aquele fiozinho de azeite para dar a liga. Não fica tão cremoso quanto um risoto normal, mas fica muito bom e, inclusive, muito mais leve. Hoje em dia, nos restaurantes, a gente cada vez mais tem usado menos queijo e menos manteiga. Os meus risotos do Oriundi, eles quase não levam queijo e manteiga no final. Eles levam mais azeite. Tá? Eu não faço 100% um risóio, mas eu substituo bastante. E o queijo? O queijo... Substitui com o quê? Nada, é só o azeite. Só o azeite mas mesmo. no meu caso, eu boto queijo, mas boto bem menos do que eu colocaria num risoto normal. Aquela manteigatura que se fala na Itália, de botar bastante manteiga, isso está diminuindo muito até na própria Itália. Por questões de saúde? Questão de saúde, questão de fazer um risoto mais leve, né? Então, quer dizer, você pode fazer isso, você pode usar menos, como no nosso caso lá. Quando o cliente... O nosso início de preparo, lá a gente não bota nem manteiga, porque pode chegar algum cliente que, por acaso, não possa ter, que tem intolerância. Então, a gente termina só com azeite, só usa azeite. Quando não é uma pessoa que não tem essa intolerância, a gente coloca menos a manteiga e menos queijo e bota um pouquinho mais de azeite. Vale substituir a manteiga por margarina, por exemplo? Porque a gente sabe que tem umas margarinas que fazem propaganda de ser boas para o coração e tal. Não, mais ou menos, né? Antigamente dizia essa história que margarina fazia bem para o coração, né? Hoje até carne de porco faz bem para o coração, se comido com moderação. Mas então margarina não substitui manteiga em hora nenhuma? A gente na cozinha, normalmente, eu não sei o pessoal de confeitaria. Confeitaria é um negócio muito particular. Mas na cozinha, cada vez, a gente não usa margarina, a gente usa manteiga. E sem sal. Por que sem sal? Porque as manteigas salgadas não têm regularidade no ponto de sal. Você muda de fabricante, uma é mais salgado do que a outra. E como no restaurante você tem sempre o mesmo padrão, quem vai comer o mesmo prato várias vezes tem que comer igual, e às vezes até no mesmo fabricante, quando muda de lote, muda o ponto de sal. Então na cozinha a gente usa sempre manteiga sem sal. Certo? Exatamente para evitar esse problema de ficar mais ou menos salgado. É igual a história do parmesão. Eu uso grana padano, de um mesmo fornecedor, mas mesmo assim eu experimento. Por quê? Porque se ele é mais curado, se ele está mais tempo de cura, ele tem um ponto de sal que se ele tiver mais novo. Então cozinheiro tem que experimentar o que faz. Os meus cozinheiros, todo prato que sai, eles têm que experimentar um pouquinho. Ele não pode confiar só em fornecedor, porque infelizmente... Você vê aí a quantidade de azeite falso que nós temos por aí.
né? A partir do momento que o azeite passou a ser embalado aqui, quando ele não vem original de lá, você corre o risco de estar misturado com óleo, essas coisas. Então, é uma coisa que atrapalha muito na cozinha. Outra coisa interessante é o seguinte, eu não gosto de risoto, não tem problema nenhum. Sou uma pessoa que não gosta de risoto, você pode muito bem fazer um ensopadinho com esse cebola, abobrinha, o peixe, que você colocar um pouquinho de tomate, você faz um ensopadinho de cebola, tomate, cheiro verde ou coentro, se você quiser, coloca o peixe como se fosse até uma moquequinha, né? Coloca a abobrinha e fica a seu critério botar urucum ou não, cororá ou não, e faz um arroz normal e mistura. E o importante é que seja bem molhadinho, tá? É o que a gente chama de arroz meloso, no caso da Espanha, né? E os arroz malandrinhos de Portugal, né? Você não quero risoto, você pode fazer um arroz branco já pronto, você pega esse ensopadinho com o peixe, com a abobrinha, com os legumes, o que você quiser, e mistura esse arroz, mas de maneira que fique bem molhadinho, tá? Não uma sopa, mas fique bem molhadinho, como se fosse um risoto. Úmido, né? A gente o risoto ele cresceu muito a nível mundial, porque a cozinha italiana ela é muito grande a nível mundial. Mas, na verdade, a Itália não é o principal consumidor de arroz do mundo. O principal consumidor de arroz do mundo é a Espanha e Portugal. Quer dizer, depois da China, estou falando na Europa, né? Então, tem restaurantes na Espanha que só fazem arroz. Eu já estagiei num restaurante em Madrid chamado Arrozal. Só tem pratos de arroz. As entradas são croquetes de arroz, bolinhos de arroz com vários tipos de recheio, e a sobremesa era arroz de leite, arroz doce. E só tinha arroz de abobrinha, arroz de camarão, arroz de bacalhau, arroz de bogavante, que é a lagosta, e assim vai. Tem vários... Delícia. Só arroz, só tem arroz. E serve naquelas paelheirazinhas pequenininhas, aquelas panelinhas. E não é paella. E tinha paella. Tá? Mas são arrozes melosos, que a gente chama. Arrozes caldosos. Na Espanha você tem arroz meloso, arroz caldoso, e você tem a própria paella. São arrozes diferentes. Em Portugal eles falam arroz malandrinho, que a gente no litoral são arrozes bem com peixe, com frutos do mar, bem molhados, que são maravilhosos. E são feitos com grãos de arroz bem diferentes, né? Pode usar o arbóreo? Não uso o arbóreo em nenhum desses casos. Em Portugal uso o arroz carolino, que eles falam, que é um arroz tipo nossa agulhinha. E na Espanha uso um tipo de arroz chamado arroz bomba, que é o que usa para fazer paella. Ele tem ele solta um pouquinho de cremosidade. A diferença do arroz caldoso para um risoto é que um risoto você dá cremosidade muitas vezes com queijo e com manteiga. E o arroz caldoso é feito de tal maneira que a cremosidade é do próprio arroz. Dele. Que legal, Juarez. Tivemos uma aula aqui de risotos e de tipos de arroz, adoro. Traga mais, por favor. Mas bom mesmo é o mexido, né? É o famoso mexidão esse é o de melhor casa mesmo, aquele arroz. Esse é o melhor. Tresonté, né? Restodonté. Tá certo, Juarez, obrigada, viu? Até o próximo sábado, né? Até o próximo sábado. No nosso site tá daqui a pouco isso aí, Daqui a pouquinho você vai encontrar não só essa receita deliciosa de risoto de peixe, abobrinha, alho poró e açafrão, como também todas as outras receitas que o nosso querido mestre Juarez já passou pra gente aqui. cbnvitoria.com.br, vai lá. Beijo, Juarez! Outro.